Muita gente tem essa dúvida de como investir os primeiros R$ 1.000 ou onde investir os primeiros R$ 1.000. Nesse vídeo eu vou te dar uma ideia, te dar um norte de como você pode investir os seus primeiros R$ 1.000, porém investindo em fundos imobiliários. Fala galera, tudo certo com vocês? Meu nome é Guilherme Otton e como eu disse, nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode investir os seus primeiros R$ 1.000 em fundos imobiliários. E antes de ir lá para o conteúdo, de te mostrar como você pode fazer, de te ajudar com isso, te dar um norte aí de como você pode investir o seu dinheiro, eu quero deixar claro aqui nesse vídeo que isso não é nenhum tipo de recomendação de compra ou de venda desses ativos. Então, indo lá diretão para o primeiro ponto. Muita gente negligencia isso, mas eu não posso te deixar falar aqui porque realmente é um ponto bem importante, que é a reserva de emergência. Talvez muita gente já até saiba que reserva de emergência é importante, mas eu não posso deixar de falar, porque imprevistos, eles vão acontecer na nossa vida. Mas a gente precisa estar preparado, a gente realmente não consegue prever quando eles vão acontecer, ou não consegue prever também o que vai acontecer. Mas o que você pode fazer é estar preparado financeiramente para caso esses imprevistos aconteçam. Amanhã mesmo você pode perder o seu emprego, você pode de repente ficar doente e perder aí a sua principal fonte de renda e você vai precisar de dinheiro. E adivinha de onde você vai resgatar o seu dinheiro? Dos seus investimentos. Se você não tiver uma reserva de emergência, é lá que você vai buscar. E talvez você retire o seu dinheiro ali dos seus investimentos em um momento ruim, um momento de desvalorização dos seus investimentos. Ele pode estar passando ali por um momento de desvalorização e no momento que você for retirar esse dinheiro, talvez seja um momento ruim e você vai sim perder dinheiro. Então é um momento ruim de você resgatar aquele dinheiro do seu investimento. Ao invés de você ter tempo para você conseguir esperar esse investimento valorizar de novo, começar a te dar lucro, começar a te trazer uma rentabilidade interessante, você vai resgatar ele em um momento de desvalorização. E isso é ruim para você. Então, você precisa ter uma reserva de emergência. Para quê? Para que essa reserva de emergência sirva de escudo, sirva de proteção aos seus investimentos, entendeu? Então, quando você tiver algum imprevisto, você vai pegar ali da sua reserva de emergência e não vai retirar ali dos seus investimentos, não vai prejudicar os seus investimentos por causa de um imprevisto. E como você pode formar a sua reserva de emergência? Muita gente fala de 6 meses a 1 ano aí do seu custo de vida. O que é o seu custo de vida? É o seu plano médico, seu convênio médico, conta de luz, conta de água, conta de internet. Então você vai pegar aquilo que compõe o seu custo de vida, você vai somar todos esses valores e vai multiplicar pela quantidade de meses, por exemplo, de 6 meses ou de 1 ano, por exemplo, e você vai chegar nesse valor. Isso é o que você precisa guardar para você ter aí a sua proteção, para você ter a sua reserva de emergência. E onde você pode investir para formar a sua reserva de emergência? Você pode investir em CDB com liquidez diária, você pode investir em Tesouro Selic, por exemplo, e você pode investir também em contas remuneradas de bancos digitais. Por exemplo, o Nubank, ele te dá uma conta remunerada ali onde você deixa o dinheiro parado ali e esse dinheiro ele vai te trazendo uma rentabilidade, se eu não me engano, de 100% do CDI. Gui, mas eu fiz as minhas contas e vai demorar demais para eu conseguir formar minha reserva de emergência. Você tem algumas opções para formar sua reserva. Uma opção é você investir uma parte do seu dinheiro na sua reserva de emergência e a outra parte você ir colocando nos seus investimentos. Você pode pôr uma porcentagem aí para ir formando a sua reserva e a outra você vai investindo. Então você vai fazer as duas coisas em paralelo. Você, ao mesmo tempo que você vai formando a sua reserva, você também já vai aprendendo como funciona aí o universo aí dos investimentos. Você vai entendendo melhor a lógica, entendendo melhor a dinâmica dos investimentos. Isso vai te ajudar a ir formando as duas coisas. É uma opção, mas você precisa entender, analisar o que faz mais sentido para você. Porque às vezes você quer ficar mais protegido antes de começar a investir. Ou às vezes você está aí ansioso para começar a aprender a investir. Então o ideal é que você consiga, fazer as duas coisas, caso você queira. Ou você pode pensar em uma outra forma também.
E antes de começar a falar aqui como você pode investir os seus primeiros R$1.000, como eu investiria os meus primeiros R$1.000, não esquece de deixar aquele like, se inscreve aqui no canal porque eu posto conteúdo toda semana, um conteúdo que vai ajudar bastante aí na sua vida financeira, ajudar bastante aí na sua jornada como investidor, e compartilhe esse vídeo com aquele seu brother, com aquela sua amiga que quer começar a investir os primeiros R$1.000, mas ela está totalmente perdida aí, não está conseguindo se achar, não sabe por onde ela começa investindo, se investe em renda fixa ou se investe em ações. Manda esse vídeo para ela que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar ela demais, vai dar um norte aí para essa pessoa, um norte muito bom, beleza? Então vamos lá para o conteúdo que eu preparei aqui para te ajudar, para te dar um norte com isso. E o que eu pensei para te ajudar, para você conseguir investir os seus primeiros R$1.000? O que eu pensei para ajudar você com isso? Eu pensei em investimentos em fundos imobiliários e já já você vai entender o motivo, por que investir em fundos imobiliários. Então presta atenção no que eu vou te falar aqui nesse vídeo. Como eu faria para investir os meus primeiros R$1.000? 25% dessa quantia eu separaria para investir em renda fixa. E por que eu investiria 25% em renda fixa? Porque a renda fixa ela vai trazer mais segurança para sua carteira. Ela vai te deixar mais tranquilo. Em momentos de queda da bolsa, em momentos de muita volatilidade, ela vai ajudar você, iniciante, investidor iniciante, vai te deixar com o psicológico um pouco mais tranquilo, menos abalado na hora que você vê ali a volatilidade, a bolsa se mexendo muito ou ter uma queda muito forte na bolsa, você consegue ficar mais tranquilo com o psicológico menos abalado. Então eu acho importante sim você ter pelo menos 25% desses R$1.000 em um ativo de renda fixa, porque eu não acho interessante em nenhuma hipótese você ser uma pessoa 100% em renda variável, tá? Colocar todo o seu dinheiro em ações e fundos imobiliários. Eu não acho interessante. Tem gente que faz isso, tem gente que não faz. Eu não acho interessante. Eu acho que é interessante sim você ter sempre um pezinho ali na renda fixa, porque isso te dá mais tranquilidade e traz mais segurança para sua carteira. Então começaria com 25% desse dinheiro, escolhendo ali um ativo de renda fixa. Pode ser em um CDB, pode ser em um LCI, um LCA ou uma LC. Inclusive para você que é investidor iniciante, está começando agora, como eu falei de renda fixa, eu já vou deixar um link aqui no card que já deve estar aparecendo para você agora, onde eu ensino passo a passo como você investe em renda fixa, tá? Então se você tem alguma dúvida, é só clicar no link que está aparecendo aí no card para você entender melhor como funciona essa questão de renda fixa. Beleza? Então, separando meus 25% em renda fixa, eu ficaria ali com 75%. E aí sim, a minha carteira estando mais segura com meus 25% lá em renda fixa, eu pegaria esse 75% e investiria em fundos imobiliários. E por que eu investiria em fundos imobiliários? Por alguns pontos. O primeiro ponto é que os fundos imobiliários, eles são menos voláteis do que as ações, ou seja, eles se movimentam menos. Então, eles são mais tranquilos, então você vai conseguir investir já em fundos imobiliários, entendendo um pouco melhor, mas de uma forma um pouco mais tranquila, não é igual a ação que sobe e desce de uma forma um pouco mais rápida, tá? Vamos dizer assim. Então, você já começa a se acostumar com a volatilidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que com os fundos imobiliários você vai receber ali dividendos mensais, que é como eu falo lá no meu Instagram de vez em quando. Tijolinho por tijolinho, a gente faz nosso castelo. Inclusive, se você não me segue no Instagram, me segue lá que eu sempre posto mais conteúdo, interajo com a galera, abro box de pergunta e alguns boxes de pergunta, dúvidas interessantes que o pessoal me manda lá, acaba virando assunto aqui no vídeo, então me segue lá, beleza? Enfim, esses tijolinhos que eu falo, eles são pequenos estímulos, isso vai te estimular, você vendo ali pingando um dinheirinho todo mês na sua carteira, isso acaba te estimulando e é bom também porque você acaba criando o hábito de poupar e o hábito de investir. Então, muita gente acha que não, que é só você pegar lá a sua grana e ir colocando, não. Você precisa criar o hábito de você poupar, de você investir para fazer o seu patrimônio crescer ainda mais. E já aproveitando o gancho, deixa aqui nos comentários se você fosse começar a investir hoje,
por onde que você começaria? Você começaria investindo em ações, em fundos imobiliários ou renda fixa? Deixa a sua opinião aí nos comentários que eu vou gostar muito de saber. E continua prestando atenção aqui nos próximos pontos que eu separei, que você vai entender por que eu começaria por fundos imobiliários. O próximo ponto que eu separei são que os fundos imobiliários eles são mais fáceis de você entender a dinâmica e você conseguir analisar um fundo imobiliário. Diferente um pouco de ações. Ações elas são um pouquinho mais complexas para você fazer a sua análise. Fundos imobiliários são um pouco mais fáceis de você conseguir analisar. E se você não sabe como você analisa um fundo imobiliário, eu vou deixar outro vídeo aqui no card, um vídeo onde eu ensino passo a passo como você analisa ali fundos imobiliários. É um vídeo bem tranquilo, bem explicativo. Eu explico passo a passo como você faz a sua análise, beleza? E lembrando que aqui na descrição também eu vou deixar um link de um treinamento que eu dou, onde eu ensino as pessoas a investirem desde o zero até um nível mais avançado. Então, se você estiver começando e tiver interesse nesse tipo de assunto, o link vai estar aqui na descrição, beleza? E é só clicar lá que você vai entender melhor sobre tudo isso. Então, continuando aqui. Outro ponto que eu acho interessante em fundos imobiliários, principalmente para você que é investidor iniciante, é que você já vai ter um pezinho ali na bolsa, fica mais fácil para você entender esse universo dos investimentos, você já vai pegando o jeito, vai pegando a dinâmica, vai entendendo como as coisas funcionam ali nos investimentos. Então eu acho o fundo imobiliário um pontapé inicial mais fácil para você absorver tudo isso, entender melhor tudo isso, tudo aquilo que afeta, o que não afeta, o que engloba ali nos investimentos. E aí, como eu faria com os 75% que sobraram, né? Depois que eu investi 25% em renda fixa, me sobraram 75%. Eu começaria dividindo basicamente em 3 setores. Começaria pelo setor de logística, focaria ali nos fundos imobiliários, buscaria fundos imobiliários no setor de logística, que é um setor um pouco mais tranquilo, inclusive passou muito bem pela pandemia. Daria uma olhada ali em HGLG11, GGRC11, XPLG11. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra. Isso são só alguns exemplos dos fundos imobiliários, de logísticas e dos outros setores que eu vou falar também. E fica de lição de casa para você. Dá uma olhada nesses fundos imobiliários, nesses tickers que eu acabei de falar, para você ver se faz sentido, se vale a pena ou não. É só você analisar esses fundos imobiliários que eu acabei de falar ou procurar outros fundos imobiliários no setor de logística também, que pode ser interessante aí para você iniciar os seus estudos. Outro setor que eu investiria também, separaria ali pelo menos mais 25% da minha carteira ou desses R$1.000 e investiria em setor de shopping. Apesar do setor de shopping ter sido bem afetado, né, pela pandemia, eu acredito, tá? É uma opinião pessoal. Eu acredito que nos próximos meses, aí nos próximos anos, depois que passar tudo isso, passar esse processo da pandemia, eu acredito que seja um setor que venha se recuperar e venha ter um crescimento um pouco maior aí, tá? Que é o setor de shoppings. Alguns fundos imobiliários aí para você ter como referência, para você estudar. É o VISC11, é o XPML11, o HGBS11. Todos esses fundos imobiliários que eu estou falando aqui, eles têm um valor de mercado bem alto, que deixa o fundo um pouco mais sólido, um fundo um pouco mais robusto, porque é muito mais difícil um fundo com um valor, né, um valor de mercado muito alto, quebrar. Por exemplo, quando você for analisar o fundo imobiliário, se você vê aí um fundo imobiliário que tem um valor de mercado aí acima de 3 bilhões, 2 bilhões, 1 bilhão, é muito mais difícil desse fundo acabar quebrando. Então a probabilidade que ele venha se valorizando é maior, tá? Pode ser que não aconteça? Pode ser que não aconteça, mas é muito mais difícil um fundo imobiliário desse tamanho, dessa proporção, vir a quebrar, tá? Então esses fundos imobiliários, eles são um pouco mais sólidos, mais robustos, tá bom? Então você já começa tendo uma carteira aí um pouco mais tranquila. Outro setor que eu investiria também são fundos de papéis. O que são os fundos de papéis? Os fundos de papéis, eles investem ali em renda fixa, né? Porém, esses ativos de renda fixa são atrelados ao setor imobiliário, por exemplo, CRI ou LCI. Então, eu colocaria um pouco ali também, 25%, em fundos de papéis, para dar um temperinho ali na nossa carteira. Então, eu dividiria em 3 partes esses R$750 que sobraram, tá? Colocaria em setor de logística, em setor de shopping
e ali no setor de papéis, tá bom? Alguns fundos imobiliários para você ter como referência é o MXRF11, que também é do setor de papéis, o IRDM11, então fica aí esses dois fundos para você dar uma analisada, dar uma estudada, ou se você quiser se aprofundar mais, procurar outros fundos imobiliários também nesse segmento, nesse setor, que eu acho que é um setor interessante para quem está começando a investir, dar uma analisada, dar uma estudada. Então eu faria dessa forma, pegaria esses 75%, dividiria em 3 partes, nesses 3 setores que eu acabei de falar, e teria ali uma carteira mais segura, um pouco mais tranquila, e também uma carteira muito diversificada ali dentro de fundos imobiliários, o que faz você começar mais tranquilo. Que o importante no mercado, principalmente para você que está iniciando, para você que é um investidor iniciante, o importante é você sobreviver no mercado financeiro. Tem muita gente que tem uma rentabilidade, mas essas pessoas têm uma rentabilidade absurda, começam aí e acabam ficando pelo caminho. Então você, investidor iniciante, que acompanha aqui o Meia Milha, acompanha o nosso canal, você tem que entender que o importante para a sua jornada como investidor é sobreviver no mercado. E você tendo um pouquinho ali de renda fixa e também estruturando o restante da sua carteira, começando ali com uma carteira bem mais tranquila em fundos imobiliários e uma carteira também diversificada, a chance de você sobreviver no mercado financeiro é muito maior. Então eu faria dessa forma, colocaria ali uma parte em renda fixa, a outra parte nesses 3 setores de fundos imobiliários, e à medida que você for aprendendo mais sobre investimentos, aprendendo mais sobre ações, vendo como as coisas funcionam, entendendo a dinâmica ali da renda variável, você pode ir aumentando o seu leque, entrando em outros setores em fundos imobiliários, começando a investir em ações, em outras ações também, ações de outros setores. Uma coisa legal que é importante para você acrescentar a sua carteira no futuro são estoques, que são ações lá dos Estados Unidos, ações da Apple, Google, Microsoft, da Tesla, e em REITs também, que o pessoal fala, né, que são os primos dos fundos imobiliários. São parecidos, mas são basicamente os fundos imobiliários, porém lá nos Estados Unidos. Então é importante que você vá aprendendo e no futuro você possa acrescentar estoques e REITs na sua carteira, caso você queira. Beleza? Espero ter te ajudado com esses insights que eu passei aí para você. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve aqui no canal, porque como eu disse, eu posto sempre conteúdo que vai agregar muito valor aí à sua vida, vai te ajudar bastante na sua jornada como um investidor. Não esquece de compartilhar com aquela pessoa também que está perdida, que quer começar a investir os primeiros R$1.000 dela, mas não sabe por onde ela começa. Manda esse vídeo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai dar um norte, vai dar aí um insight para ela muito bom, e você vai acabar ajudando essa pessoa também. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Guilherme, esse é o canal Meia Milha e valeu!